Chegamos a 5.000 inscritos nesse canal e é com muita felicidade que eu agradeço a vocês pela confiança e pelo apoio no meu trabalho. E para comemorar, vou dar essa dica de ouro, que é desabilitar a expansão de memória RAM. É um recurso que foi muito divulgado aí na mídia, mas na verdade vou provar a vocês que não é essa maravilha toda. Então, roda a vinheta que eu já te explico. E aí, eu me chamo Edson e vou explicar a vocês por que eu cheguei a esse veredito, né? Não cheguei do nada. É claro que eu testei esse recurso, habilitei no meu celular. O meu celular é o Redmi Note 8 e ele passou por vários problemas e acharam que na MIUI 12, né, com Android 11, veio essa nova função. Eu habilitei e testei essa nova expansão de memória RAM. Então assim, eu fiz o teste com um aplicativo chamado A1, A1 SD Bench, né? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se você quiser testar aí o seu aparelho. Então, antes de fazer isso, eu tirei a print, fiz o benchmark, né, da memória e tirei a print. Depois de mais ou menos uns 3 meses, eu senti o celular mais lento e aí fiz um novo teste da memória RAM. E adivinha? Diminuiu consideravelmente a velocidade de leitura e escrita. Como eu cheguei até isso? Porque o celular começou a travar, né? Deu gargalo, né, durante a minha atividade, coisas corriqueiras, né, como WhatsApp e Instagram. Então eu fiz um novo teste e realmente, inicialmente ele fazia na sua taxa de leitura 255 megabits por segundo e de escrita na faixa de 100 megabits por segundo. Depois disso aí, ficou na faixa de seus 160 a 170 megabits por segundo de leitura e de escrita 72 megabits por segundo. Você pode pensar assim, não, mas a velocidade está boa. Mas o problema é, quem usa o Windows, né, já sabe que quando o HD está lento, ele dá aquele bug, né, de 100% de uso do disco. E no smartphone também acontece isso. Talvez assim, tem smartphone que tem memória, né, os mais recentes, e tem uma memória chamada UFS. Essa memória, ela equivale a um SSD de computador. E esse celular tem uma memória eMMC 5.1. Então assim, como ela se diverge de tecnologia? Na memória UFS, ela faz leitura e escrita simultaneamente. E nas memórias, né, do padrão eMMC, ele faz ou a leitura ou a escrita. Isso acontece numa faixa, né, de milissegundos. É claro que você vai dizer assim, Edson, então quando eu estou gravando um arquivo, baixando, não vou conseguir fazer mais nada? Não, faz. Mas sabe que o aparelho vai determinar essa tarefa um pacote por vez. Só que isso acontece em milissegundos. Mas quando o sistema está sobrecarregado, né, que ele precisa de uma demanda maior, e ele está usando essa memória como memória RAM, que tem que ser uma memória rápida, e ao mesmo tempo ele está fazendo leitura e escrita, ele sobrecarrega o sistema. Já no sistema UFS, né, isso não acontece com tanta frequência, mas no futuro essa memória também vai ficando mais lenta. Então assim, eu garanto a vocês que se vocês continuarem utilizando esse recurso, abusando, um celular para apresentar lentidão no seu sistema, ele vai levar mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio. E com essa função habilitada, ele vai durar muito menos que isso. Porque quando você compra um SSD, né, você vê lá, né, na descrição da memória a quantidade de leitura e escrita que aquele dispositivo aguenta fazer. Não me lembro aqui um número exato, mas assim, é um número muito grande de leitura e escrita, até chegar ao final da vida do SSD. No smartphone é a mesma coisa. Agora imagine
um smartphone com a RAM Plus, ou expansão de memória, ou extensão de memória ativado, essa leitura e escrita vai acontecer muito mais vezes, mais do que vocês imaginam. Então, apesar do número ser grande, mas como você usa frequentemente, mais do que um computador, diariamente as pessoas usam entre 8 e 10 horas o smartphone, imagine isso aí ao longo do tempo. Então, para mim, essa não é a solução. Então, eu vou dizer a vocês, né? Quem usa aparelho da Xiaomi, vocês podem desabilitar a função indo em configurações, depois em configurações adicionais, depois em extensão de memória. E aí desabilita essa função. Nos aparelhos da Realme também é mais simples ainda. Vocês vão em configurações sobre o telefone, depois vocês clicam em RAM e aí vocês botam, desabilita a expansão de memória RAM, ou extensão. Então assim, vocês podem questionar para mim, mas tem memória UFS 3.1, beleza. Tem um número, né, de escrita, um padrão de escrita, né, e leitura mais alto, entendeu? Mas uma hora isso aí vai cobrar seu preço. Então assim, quem tem seu celular, né, com 4 GB de RAM ou 6 GB de RAM, ele vai utilizar essa extensão de memória mais do que os outros aparelhos, que tem 8 GB e 12 GB. Então assim, isso é mais marketing do que prática. Na verdade, vocês podem observar aí que tem muitos canais aí no YouTube que vocês vejam que eles testaram essa função em jogos. E adivinha, ao invés de melhorar o desempenho, aumentar os frames, a taxa de quadros por segundo no jogo, teve o efeito contrário. Diminuir a taxa de quadros, justamente porque é uma memória mais lenta. E dependendo da tecnologia, e vai acabar travando o aparelho, né? Você vai perder, né, a competitividade no seu jogo, se caso você esteja jogando um PUBG ou um Free Fire, né, da vida aí. E até o Genshin Impact você vai sentir travamentos. E vou dar outra dica a vocês. Nunca utilize o celular, nunca encha a memória do seu celular até o final, ou esperar que ele dá aquela notificação de memória cheia. Uma margem segura é para você deixar até no máximo 90% de uso da memória e deixar 10% livres. Porque fazendo isso, o celular vai ter espaço suficiente para gerenciar essa memória interna. E quando você usa a memória até quase 100%, o seu celular vai ficar lento e travando justamente por conta disso, que vai diminuindo a taxa de leitura e escrita do seu smartphone. Então, valeu? Essa dica já vale a sua inscrição. Valeu, beleza? Então, vamos lá. Dê mais esse gás aí para o seu smartphone, use mais por mais tempo. E vai por mim. Se para mim começou a travar com 3 meses, imagine para vocês que estão jogando. Então fica essa dica, né? Se inscreva aí no canal, né? E me dá mais esse apoio aí, deixe seu like. Valeu? E até o próximo vídeo.